Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu fui surpreendida agora lendo o Jornal Pioneiro de alguns comentários meus infelizes, quero aqui me desculpar. Acho que muitas vezes a gente acaba cometendo esse tipo de deslize e acho que eu, como figura pública, aceito a crítica da Rosilene e acho que não deveria ter dito o que eu disse. Até porque, assim, tem circulado na internet um clipe do Gabriel Pensador dizendo matei o presidente, que eu acho de extremamente mau gosto. Eu acho que não é por aí. E, de fato, né, eu tenho como 97% dos brasileiros uma rejeição a esse governo Temer, um governo ilegítimo, um governo ladrão, que saqueou e está saqueando as nossas riquezas, que vende descaradamente, né, a sua libertação da denúncia, compra, né, os deputados, como a gente assistiu essa semana, dá perdão de dívida para grandes devedores, anistia a multa ambiental, que somam mais de 2 bilhões e 800, flexibiliza a questão do trabalho escravo, que posteriormente nós vamos votar uma moção contra o trabalho escravo. Imaginem, em pleno século XXI, nós assistir um governo flexibilizar para favorecer a bancada ruralista no Congresso. Ele fez essas concessões. Ele fez perdão de dívida para grandes sonegadores do país. Então, um governo que está governando para pouco, para 1% dos mais ricos e 10% que comem junto, dividem o banquete. Porque o restante da população tem sofrido com o aumento do gás, que também fizemos moção nessa casa, e até o final do ano deve chegar a R$100 um bujão de gás. Nós teremos uma nova moção, que o vereador Adiló agora me consultou se eu assino, do aumento da conta de luz, o aumento da gasolina, e eu me recordo que por 0,20 centavos de reajuste da gasolina, depois de muito tempo sem reajuste, houve um levante no país. Onde é que estão os amarelos, os verde e amarelos? Onde é que estão os seguidores do Pato da Fiesp, que eram contra a corrupção? E a gente vê hoje um governo quadrilheiro, porque não era só a denúncia contra o Temer, não era só contra o Temer, mas sim de seus ministros, Moreira Franco e o Eliseu Padilha, aqui do estado do Rio Grande do Sul. E, novamente, né, depois da compra desavergonhada de parlamentares, a denúncia foi arquivada. Eu acho importante nós frisar que o estado do Rio Grande do Sul, dos seus 31 deputados, 17 foram pelo acatamento da denúncia. A maioria queria, assim, a investigação desse presidente ilegítimo. E 13, né, uma ausência da Ieda Cruzius, né, mas o PMDB em peso. E mais importante nós dizer quem que votou a favor da salvação do bandido do Jaburu. Afonso Ram, PP, contra. Afonso Mota, PDT, também pela investigação, né? Era não ao relatório do PSDB, do relator que ganhou 11 milhões de benefícios, um relatório ridículo, para não dizer outra coisa. Bom Gás, Darley de Deus, Heitor Schuch, Henrique Fontana, Jerônimo Gorgen, João Derli, José Stedley, Luiz Carlos Reins, Marco Maia, Marcon, Maria do Rosário, Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Pepe Vargas e Pompeu de Matos votaram pelo prosseguimento da denúncia. Quem que quis salvar o Temer? Alceu Moreira,
PMDB, Kajar Nardes, do POD, Carlos Gomes, PRB, mudou de voto. Ele, na primeira votação contra a denúncia contra o Temer, ele tinha votado a favor da investigação, agora ele mudou de lado. O amigo de Caxias, né? Covate Filho, PP, Darcísio Perondi, que ontem foi flagrado olhando no painel as presenças e vendo os recursos que estavam sendo liberados do Ministério da Agricultura. Quanto que tinham liberado para votarem a favor desse quadrilheiro que se instalou no Planalto e que vem tirando dia a dia os direitos dos trabalhadores. Mas eu vou terminar de ler os votantes a favor da salvação do Temer. Darcísio Perondi, Giovanni Querini, do PR, Jones Martins, PMDB, José Fogaça, PMDB, José Otávio Germano, PP, Mauro Pereira, PMDB, com um discurso que não bate com a realidade, né? Fica falando pela estabilidade do país, mas que estabilidade do país? Vereador Rafael Bueno, 14 milhões de desempregados, recuperação da economia aonde? Cortes de mais de 1 milhão no Bolsa Família, no momento que as famílias estão desempregadas, que tinha que dar esse suporte às famílias de baixa renda. Eles cortaram 1 milhão de pessoas que ganhavam o Bolsa Família. Os programas sociais, todos eles estão sendo sucateados. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos os programas que beneficiam o povo, a população, estão sendo tirados do orçamento para o ano que vem. A gente sabe que o país vai sair da crise se investir, se fizer investimento na economia. Pasmem os senhores que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, criados nos nossos governos Lula e Dilma, que trouxe vultosos recursos para Caxias, vide a Marrecas, vide a questão do saneamento, o transporte, tem uma redução drástica, que praticamente está zerada. No ano passado, o PAC teve 19,69 bilhões de dotação orçamentária para investimentos em todo o país. Sabe quanto que eles estão prevendo para o ano que vem? Apenas 1,972 milhões, né, em 2018. De 19 para nem 2 bilhões. E o corte já se estabelece aqui também no Rio Grande do Sul. A duplicação da ponte do Guaíba, por exemplo, não tem mais recursos. Ela vai parar, porque não tem mais recursos. Foram desviados, né, porque as emendas já tinham sido votadas, mas são desviados esses recursos para agradar aqueles parlamentares ou da bancada ruralista que pediram a portaria do trabalho escravos, ou são aqueles sonegadores empresários, enfim, que querem os benefícios de anistia de multas milionárias, de crimes ao meio ambiente. Enfim, uma vergonha. Continuando, depois do voto do Mauro Pereira, completamente fora da realidade, né, um discurso que não cola, não bate com a realidade, né? Tem desemprego, as famílias estão cada vez mais pauperizadas, voltou a fome no Brasil, o Brasil tinha sido tirado do mapa da fome, enfim. Além do Mauro Pereira, Renato Molling, PP, Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho do PTB, o Sérgio Moraes do PTB e a ausência, então, da Ieda Cruzes. Declaração. Então, eu quero aqui deixar a minha indignação, o meu protesto
Declaração de né, bancada do PT. da salvação, mais uma vez, da segunda denúncia, para investigar o presidente. Se ele não devesse nada, ele podia deixar investigar. Portanto, lamentar e terminar com uma frase do Chico Buarque: amanhã será outro dia. Uma parte, vereadora Ana. Posso? Pediu? Segue declaração a líder da bancada do PT, vereadora Ana Corso. Bom, vereadora Ana, está explicado por que essas investigações no nosso Brasil... Uma parte, vereadora Ana. Decorrentes da famosa Lava Jato, que inclui diversos partidos, diversas figuras, né, carimbadas aí na política, também o representante do prefeito do PRB de Caxias, que, né, foi cumprimentar ele por diversas vezes, também votou a favor para salvar o Temer, né, o representante oficial de Caxias do Sul, deputado federal, né, o Carlos Gomes, amigo do prefeito, de gestor, talvez possa trazer recursos para a saúde, para a educação, para o social, porque, vereadora Ana, eu nunca vi tanto, eu tenho 26 anos, eu nunca vi tantos moradores de rua como ultimamente aqui em Caxias do Sul. A gente sabe que foi fechado albergue, foi fechado, mas isso daí é sinônimo e reflexo no Brasil inteiro, de uma política que não gosta de pobre. O Temer está servindo ao grande capital, é só ver, vereadora Ana, essas reformas que estão fazendo nas últimas horas. Nas últimas horas, numa semana sem discussão, sem diálogo com a comunidade, com as entidades representativas, né? O Mauro Pereira é uma vergonha para Caxias do Sul, é uma vergonha para o estado do Rio Grande do Sul, porque entrou pela porta dos fundos no cargo que ele está ocupando. Ele não entrou pela porta da frente, entrou pela porta dos fundos. Tá? E é o homem testa de ferro lá do presidente, porque ele fica o dia inteiro lá com aquele celular para baixo e para cima, é só assistir ele e ficar lá na ponta, cuidando que um fala, o que outro fala, que não fala e fica... Então, vereadora Ana, um deputado de Caxias do Sul que entrou pela porta dos fundos, tá, do Congresso, e representa a coisa mais triste que tem na política, colegas vereadores, que foi em rede nacional, foi no Jornal Nacional, foi na Globo News por diversas vezes, defendeu o trabalho escravo. Tá? Semana passada eu vi isso, no mesmo dia defendeu o trabalho escravo, e ele é o relator do Código Florestal, que é vender a Amazônia para o Canadá, vender parte da Amazônia para a devastação da nossa Amazônia. E tem a cara de pau de dizer, não, nós temos que vender a Amazônia. E ele é o relator e as pessoas não se dão conta disso. O que tem por trás disso daí? O que tem por trás disso? Né? Saber que o deputado de Caxias do Sul e o outro do Rio Grande do Sul, da Cid Peronde, são os testas de ferro, os capangas, né, do presidente Michel Temer. E outra, vereadora Paula Iores, eu não sei se passou mal a deputada Ieda Cruz, ex-governadora, que é outra investigada de corrupção. Será que ela passou mal no banheiro? Será que passou mal no banheiro e não pôde votar? O Estado tem que cobrar dela. O Lago Paranoá, a gente sabe que muitos se calaram lá, né, na gestão dela, a questão do Detran também. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Agradecer também ao meu líder pela cedência do espaço. Vereador Alberto Meneguzzi. Vereadora, parabéns pela sua fala. Hoje, desde ontem, a gente está acompanhando essa votação e todas as repercussões, né, e tem também uma fala do ministro Blairo Maggi, que alguns aqui em Caxias do Sul, inclusive, visitaram a fazenda dele o ano passado, enfim. Ele mandou várias mensagens via WhatsApp, várias mensagens para deputados gaúchos, dizendo, me ajuda que eu te ajudo. Essa é a frase do governo Temer, me ajuda que eu te ajudo. E aí, as emendas parlamentares, nos primeiros 23 dias de outubro, 670 milhões, só na sexta-feira 122 milhões de acréscimo, só no sábado mais 53 milhões, é uma quadrilha, né, que se instalou nesse país. Eu fico pensando, onde é que estão os coxinhas, hein? Aqueles que vestiam verde e amarelo, que iam para a praça, faziam selfie, colocavam no Facebook, pedindo o fim da corrupção, onde é que está essa turma, hein? Vem meia dúzia aqui, de vez em quando, com a bandeira do Brasil aqui no plenário, a turma dos patriotas, eles vêm aí, mas não aparecem mais, não apagam mais luz, não batem mais panela, né? Que turminha que sumiu, né? Essa quadrilha desse país que tomou conta desse governo. Menos mal que os deputados do PSB, os gaúchos, Heitor Chu e também o deputado Stedley votaram contra essa quadrilha. E alguns deputados do PSB que se desgarraram têm que ser expulsos do partido, porque
que essa é a nossa determinação do PSB aqui de Caxias do Sul, quando tem uns desgarrados que não obedecem à orientação do partido, tem que ser expulso. Eu acho que todos os integrantes de partidos que têm uma visão deveriam cobrar dos seus partidos isso. O PSB daqui cobra. Obrigado e parabéns pela sua fala, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Aliás, Alberto e o Rafael que falou. Não sei se alguém mais. Vereador Kiko. Vereadora Ana, esse assunto, até não sei por que a gente fica na frente da TV, né? Fica por curioso para ver dos nossos quem vota, né? Mas eu sempre entro em contato com o deputado do meu partido, Danley, e pergunto para ele e digo para ele, né? E digo para ele o que a gente escuta na rua, entendeu? Então, não que a gente vai influenciar no voto dele, né? Mas ele pergunta também qual é a opinião que as ruas estão falando sobre até o governo do Estado. A gente conversa, ele pergunta, e é muito bom isso aí. Se valoriza o nosso trabalho também. Mas hoje de manhã, que também na TV aparece, aí vai começar a caça às bruxas, né? Aí um deputado, nem prestei atenção no nome dele, falou assim: quem votou contra, quando precisar de alguma coisa, protocola e deixa na portaria. Nem vai entrar para dentro para o presidente entender. Então vai começar a caça às bruxas mesmo, né? E isso aí é muito ruim para a nossa política, e daí nós aí na rua temos que dar dando explicação por esse tipo de gente que vota totalmente ao contrário, né? À vontade do povo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kiko. Só para lembrar, então, entre as duas denúncias, esse governo, ele comprou, é o que informa os sites, conforme o vereador Alberto Menegus falou, ele gastou 32 bilhões para perder 18 votos, porque a primeira denúncia tinha uma diferença de 36 votos, baixou para 18. Ontem, na primeira denúncia, foram 263 a favor do Temer e 227 contra, uma diferença de 36. Ontem, 251, né, a favor do Temer e 233 a favor da denúncia, né? Aliás, a favor do prosseguimento da denúncia. Então, uma diferença de 18 votos. Esse governo, ele não tem mais condições, na minha avaliação, de propor nada para o Congresso. Nada. Muito menos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência precisa 308 votos. E ontem ficou claro, né, que ele perdeu votos, que ele tem 251 votos e que dificilmente, né, a reforma sendo colocada passaria. Ainda bem, né, porque é para morrer e não se aposentar. Já lhe permito. Então, eu entendo que, de fato, assim, o que ele fez nesse 1 ano e poucos meses, nem o Fernando Henrique, nem o Collor fizeram o desmonte que neste ano foi feito por esse governo ilegítimo, não eleito pelo povo. Um governo ilegítimo. Ele acabou com a reforma trabalhista, ele quer acabar com a Previdência Social, ele é a favor do trabalho escravo, que o ministro já disse, não, tem uma liminar que suspendeu, mas nós vamos lutar para que se mantenha, porque tem que pagar a conta lá para a bancada ruralista, né, que pediu o trabalho escravo, pediu para que não fosse investigado. As terceirizações indiscriminadas. Então, um governo que demoliu o Brasil, mas ainda tem muita coisa para ser vendida, e ele quer continuar vendendo, e por isso que eles salvaram ele, porque tem muita coisa ainda para vender. Querem vender a Petrobras, né, as bacias, para os estrangeiros, o nosso pré-sal, que daria o nosso passaporte para o futuro, na educação, na saúde, não, eles estão entregando de bandeja. Então, é de chorar o que a gente vê, o desmonte daquilo que estava gravado lá na Constituição de 88, que está indo para o ralo dia após dia. Sua parte, vereador Bandeira. Vereadora Ana, obrigado pela parte. Bom discurso, é bom lembrar dessa parte política. Sempre é bom lembrar e falar, sim. E eu quero só dizer, vereadora Ana, que nós políticos, a política em si, está desacreditada totalmente. Vocês vão ver o resultado nessas eleições agora, já para deputado.
o político já não sendo corrupto, meus colegas, vereador, não sendo corrupto, já não tem, a população já não vai votar, vai votar em branco, já não sendo nada. Calcula esses políticos que o povo está acompanhando, está observando, eles estão exigentes, inclusive, eles estão acompanhando, observando de linha de frente, sim, calcula esses, então, como é que eles vão estar nas eleições agora, no ano que vem. Era só esse recado e parabéns pelo debate. Obrigado. Para concluir, repito, amanhã será um outro dia. O povo brasileiro não vai assistir calado. Vai ter um levante, vai ter um momento em que esta quadrilha vai ser varrida do poder. Obrigado.